quando estava pronto, o rapaz que comprou o terreno falou assim, ó, a igreja é minha. Se quiser ficar, eu sou pastor. O pastor baixou a cabeça e foi chorando embora. As ovelhas foram atrás. Ele manteve lá. Ele tinha uma big casa na 25 de agosto. Eletricista de alto, tinha dia de dispensar cliente. Eu não posso falar que foi Deus, mas com certeza uma brechinha deu pro cão. Porque nós pensamos, não, o diabo só age com a permissão de Deus, querido. Quem dá legalidade, acabou. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. As pessoas confundem Jó, homem justo, íntegro e temente a Deus, com comedor de farinha que vive metido em maracutaia. Diferente. Do nada, os clientes sumiram. Dívidas. Perdeu tudo. Se eu não me engano, até a esposa. Perdeu tudo. Você veja bem. Saul tentou matar Davi. Davi de maneira nenhuma matou Saul. Cortou até a bainha da vestida do cabra, mas não matou. Porque Davi entendia que quem ungiu ele foi Deus, então ele vai se haver com Deus. Aleluia! Mas aí você vê Números capítulo 12. O que acontece quando a gente começa a colocar em questão vida de homens que têm comunhão com Deus, aliança de verdade com Deus. Muitas das vezes nós olhamos e vemos aquele irmão que era uma bênção, caído, morto, doente, todo arrebentado, e a gente ora, a gente chora e faz visita e nada acontece. Aí a gente tem que orar, Senhor, dá uma luzinha aí para eu não fazer besteira, porque eu não quero apanhar também não. Números capítulo 2. Aleluia. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor não o ouviu? Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, boca a boca. Não era coisa rasa não, era coisa muito profunda. Boca a boca
falo com ele. Às claras, e não por figuras, ele contempla a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Ele era irmã de Moisés. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? É sério. Falar contra a liderança é algo muito sério. A ira do Senhor se acendeu contra eles. E eles se retiram. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Era irmã de Moisés. Colocou em dúvida a aliança que Moisés tinha com Deus. A comunhão que Moisés tinha com Deus. A forma que Moisés falava com Deus e Deus falava com ele. Por acaso o Senhor também não nos ama? O Senhor não fala com a gente não? É desse jeito. Já ouvi gente falar: se ele é ungido, eu sou ungido também. Desculpe a expressão. Está empacado em bom jirico. Não anda nem para frente e nem para trás. Não chega a lugar nenhum na obra do Senhor. Eu conheço. Eu não vou dar nome, mas eu conheço. E não falou só uma vez. Está querendo sempre colocar-se à altura. Existe um respeito mútuo de líder para com membro e de membro para com líder. Todos nós somos homens e nos respeitamos como homens, mas a palavra de Deus é algo muito sério. E se existe uma hierarquia eclesiástica, ela tem que ser respeitada, porque senão Paulo não falaria: uns são chamados para apóstolos, outros para pastores, outros evangelistas. Aleluia. Outros são chamados, é isso. Uns são chamados para mestres. Se não houvesse uma hierarquia eclesiástica, no Antigo Testamento não era necessário sacerdote, sumo sacerdote, levita, não precisava nada disso. Mas infelizmente, as pessoas estão agindo como Miriam agiu. Moisés foi interceder por Miriam, e o Senhor falou para Moisés: Moisés, se o pai dela tivesse cuspido na face dela, ela não ficaria 7 dias impura fora do arraial? Então vai ficar 7 dias com lepra impura. Meu Deus. Aleluia. 7 dias ela vai ficar impura. Ou seja, se ela cuspisse o pai dela, se o pai dela cuspisse no rosto dela, mesmo ele não tendo cargo nenhum, função nenhuma dentro da minha tenda, da minha obra, ela ficaria de 7 dias? Imagine ela falando o que falou contra você, que é mais do que pai dela. Responde por todos que estão aqui, por todo Israel. Ele era não só líder dela e do irmão, era líder até do próprio pai. Porque não era pastor, era o líder, o escolhido para libertar o povo. Glória a Deus. Mas tudo porque colocou em dúvida a comunhão de Moisés para com Deus. Cuidado com estes que chega perto de você. Não fica mais naquela igreja não. Pastor daquela igreja lá, sei lá, não bate, não dá, não sei. Cuidado. Eu acho que a pessoa tem que ser mais sensata. Quer sair? Sai. Quer ir embora?
Vai, mas vai na paz do Senhor. Não vai carregando maldição sobre si, não. Não sai como rebelde, não. Não sai metendo malho, não. Porque se alguém ungiu, se ungiu indevidamente, pela empolgação, pela emoção, vai responder que ungiu. Mas se foi ungido e não está honrando a unção que recebeu, vai se haver com Deus também. Não é comigo nem com você. Moisés foi ungido por Deus, então não tinha ninguém que ficar apontando, questionando, perguntando nada. Porque assim que fizeram isso, foram punidos. Foi punido. Porque infelizmente, eles questionaram, depois de ter visto tudo aquilo que Deus fez através de Moisés. Mar Vermelho se abriu. O povo passasse seco. Provisão de alimentos. Nuvem. Coluna de fogo. Gente, pelo amor de Deus. Mas só fala com Moisés. Ou seja, só Moisés que é líder? É só Moisés que é pregador? É só Moisés que tem revelação, visão de Deus? É só Moisés? É só o pastor que é homem de oração? É só o presbítero que é homem de oração? É só o pastor que tem palavra do conhecimento, sabedoria, tem revelação? Porque Deus falou comigo, tem que fazer isso, isso, aquilo, aquilo outro na igreja. Ou seja, Deus não vai falar com o pastor, vai falar com ele. Vai falar com ela. Com o pastor não. A palavra para hoje é: fica na posição que foste chamado. Glória a Deus. Fique na posição que foste chamada. Fica quietinha. Fica quietinha. Antigamente as pessoas buscavam orientação do pastor. Agora buscam orientação de qualquer um. O pastor é o último. Eles buscam fontes de consulta em tudo quanto é lugar, menos do pastor, porque o pastor não tem competência. O pastor não tem chamado. O pastor é só um intruso no meio da vida de todo mundo. Mas, quando a coisa aperta, corre para o pastor. É igual uma vez eu pedi do Cláudio lá: pastor, estou com um problema, se o senhor pode me ajudar a resolver? Tá? Qual é o problema? Não, que eu estou grávida. Agora a única coisa que eu posso me dar é um pacote de fralda descartável. Acabou. 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 Glória a Deus. Antigamente, pastor, estou com um problema. O que foi, meu filho? Tem uma mulher no meu trabalho me perturbando, estou precisando da sua ajuda. Eu não sei o que fazer, não. Vamos orar, vamos conversar. Já expôs para sua esposa? Então expõe para sua esposa o que está acontecendo. Mas não, agora, pastor, o que foi? Caí. Escorreguei na casca da banana, caí dentro do pneu. Pô, agora está todo sujo. Me quer dentro pra caramba, deu ruim. É uma verdade. A gente bota um gotinho de piada, cômica, mas é uma verdade. É uma verdade. Não se busca mais orientação. Não se busca aprender mais. As pessoas hoje já sabem tudo. E vão se arrebentando. Vão se arrebentando,
Quando vê, já não estão mais na posição de que foram chamados. É como um jargão que estão usando por aí. Tem nome de que está vivo, mas está morto há muito tempo. Está andando, está falando, aparência de cheio, mas está vazio. Brilha igual pedra preciosa, mas não tem nada de valor. Porque infelizmente, querido, já era, o Espírito Santo afastou-se. Há pequenas coisas, pequenos atos que nós cometemos que acabam com a nossa vida. Há sentimentos tão pequeninos que acabam com a nossa vida. Pessoas que congregaram aqui foram esfriando. Fulano, estou saindo da igreja, mas não tem nada a ver com a igreja, não estou saindo da igreja, ficar de fulano e Bertrano. Não suporto. Não suporto mais. E quando você vê no status, está lá, fui no pagode, na casa do Gago, latão de cerveja. Como dizem por aí, está na mão do palhaço. O capeta já botou cabresto, está fazendo de cavalo. Já virou marionete. Quero ver voltar. Porque voltar, e tem que voltar e voltar. Existe voltar e ter uma vida superficial com Deus. Existe voltar e verdadeiramente se entregar a Deus e se lançar aos pés dele. Eu tenho exemplos de pessoas que voltaram e fazem de tudo para ser melhor do que era antes. Mas tem pessoas que voltou e não faz a menor questão de melhorar. A qualquer momento, catapumba. Então Miriam poderia ter poupado a sua saúde, ficando quietinha. Mas infelizmente ela abriu a boca para falar besteira e questionar de quem não devia questionar. A lepra tomou ela. E quando toma a lepra vem, querido, tem que ser excluído da sociedade. Tinha que ficar à parte. A Bíblia fala que ela ficou branquinha. Ficou na cor dessa cadeira, toda branca. 7 dias leprosa, afastada, longe de mãe, longe de pai, longe dos irmãos, longe dos amigos, longe da congregação, longe dos cultos, longe de tudo. A lepra é horrível. Às vezes nós falamos uma frase que julgamos insignificativa, mas ela abre porta para um pecado enorme que vai nos matar e nos excluir da congregação, vai nos afastar dos nossos irmãos, vai nos afastar dos nossos amigos, vai tirar a presença do Espírito Santo e nós ficaremos vazios durante um bom tempo. Então nós temos que buscar ao Senhor e procurar nos policiar dia após dia. Mas mesmo tendo esse exemplo, não acabou não. Você vê lá em Números capítulo 16, deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Números capítulo 16. Conta a história de Corá, Dotã e Abirão. Se levantaram contra Moisés. Junto com eles, 200 chefes das tribos. Homens considerados, conceituados. E começaram a falar para Moisés: a nossa congregação é santa. Nós também somos santos. Só que Moisés falou: Senhor, não aceite o sacrifício deles, para que eles sejam punidos, envergonhados. O Senhor falou para Moisés: não permita que ninguém fique próximo à tenda deles. Todo mundo se afastou. Está lá, corada, virando, o povo com incensário. Daqui a pouco a terra abre, engole. Os 200, vamos correr, porque senão a terra vai nos engolir também.
Senhor mandou fogo do céu e queimou os 200. Só sobrou incensário. Ele mandou amassar e colocar em volta do altar. Por quê? Porque duvidaram do líder. Tentaram se igualar fora do tempo. Provavelmente, quando os anos se passassem, eles poderiam até ocupar um lugar de destaque. Mas não era o tempo ainda. Ao contrário, foi Josué que obedeceu até o fim. E por sua obediência, liderou Israel. Tanto que tem um livro com o seu nome histórico, cujo título do livro é Josué. O nome do livro é Josué. Glória a Deus, aleluia. Deus o honrou por causa da sua obediência, porque esperou o tempo de ir, de fazer aquilo que tinha chamado para fazer. Ele não abriu o mar vermelho. Quando Josué clamou, mas abriu o Jordão. Aleluia. Glória a Deus. Ele não engoliu o exército de Faraó quando Josué clamou. Mas sobre a ordem de Josué, quando o povo gritou, as muralhas de Jericó caiu. E eles entraram na terra que mana leite e mel. E não teve exército inimigo, não teve gigante, todos foram derrotados, porque ele esperou o momento certo, o momento correto de ir. Então nós temos que fazer isso. Esperar o momento certo. Deus tem a ordem, vai. Fique atento à voz do líder. Fique atento à voz do Espírito Santo. Não haja deliberadamente por sua conta própria. Você pode se machucar. Você pode se machucar. Cuidado para não envenenar ninguém. Cuidado para não estar indo atrás de alguém que está com a ferramenta emprestada. Você tem sua ferramenta. Você não precisa ir atrás de ninguém que tem ferramenta emprestada. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Você não precisa ir atrás de ninguém que supostamente tem o Espírito Santo. Que tem alguns aí que supostamente tem o Espírito Santo e não tem. Então nessa noite, no nome de Jesus Cristo, guarda esta palavra no seu coração. Primeiro, lugar mais alto que nós devemos almejar, os pés de Jesus. Segundo, introspecção e extrospecção, autoanálise sempre. Terceiro, fica na posição em que você foi chamado, porque no momento certo de ir avante, Deus vai fazer você ir avante. Amém? Glória a Jesus. Antes de orar pelo término do culto,